Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você aonde você estiver. Mais um dos nossos personagens bíblicos. Antes de começar aqui, se você gostou, já curte, compartilha, se inscreve no canal para que a gente possa continuar com esses conteúdos e ajude a levar a palavra do Senhor mais longe. Amém? Hoje vamos falar sobre Lucas. Vamos lá? A autoria do terceiro evangelho e dos livros de Atos é atribuída a Lucas, sobre quem pouca coisa se conhece diretamente. Tudo o que sabemos ao seu respeito é obtido dos comentários encontrados em seus próprios escritos e por meio de alguns outros textos, como de Paulo. Em geral, ele é mais conhecido pelo nome de Lucas, em uma forma familiar de Lúcius. Não se trata exatamente de um apelido, mas de uma forma afetuosa usada pela família e amigos mais íntimos, ao invés de maneiras mais formal, que era Lúcio. Ele era um médico gentil e grande amigo de Paulo, como tem Colossenses 4,14 em diante, cooperador do apóstolo e companheiro de prisão, provavelmente em Roma, 2 Timóteo 4,11. Obviamente sua língua nativa era o grego, já que a linguagem era impecável. O idioma grego comum à época, mesmo para sofisticado, que o idioma usado por Homero e pelos grandes filósofos, que eram gentios e, portanto, provavelmente grego. Embora Lúcio fosse um nome romano comum, todas as classes elevadas dos romanos fossem influentes na Grécia. No entanto, o mais provável é que sua origem seja grega. Há muitas evidências circunstanciais demonstradas que ele originalmente era de Filipe. Existem algumas indicações, entretanto, dado como que ele seria um grego de Antioquia, ninguém sabe como ele chegou até a Judéia. Se fosse originário da Antioquia, com certeza teria feito contato regularmente com os judeus. Inúmeros gentios aceitavam a lei moral judaica, mas não as leis com respeito aos rituais e dietas. Eram conhecidos por serem tementes a Deus. Haviam muitos deles em Antioquia. Um destes homens, vivendo tão perto de Jerusalém, certamente desejaria ir até lá, conhecer o templo. Igualmente possível que, como médico, Lucas tenha sido recrutado pelo exército romano. A maioria dos bons médicos submetia-se, pelo menos por algum tempo, a esse período de treinamento e exercer medicina no exército, ou como cirurgião que atendia gladiadores. Isso os colocava diante de uma grande variedade de ferimentos críticos, por meio dos quais podiam aprender anatomia e cirurgia em pacientes vivos. Um dos maiores de todos os antigos médicos, Galeno de Pérgamo, atendeu gladiadores por muitos anos, como doutor do exército. Lucas deve ter se alistado para servir em uma tropa sediada em Jerusalém. Há essa possibilidade dele ter sido um gentil adepto do judaísmo antes de se tornar um cristão. É igualmente forte a possibilidade de que Lucas ter recebido seu treinamento médico em Tarso, na época uma parte importante por ter um centro de medicina. Lá ele podia ter entrado em contato com muitos judeus, que haviam uma grande população judia naquela época. Alguns estudiosos antigos, em particular Origens de Jerônimo, acreditam que Lucas e Tito eram irmãos, embora essa teoria não tenha grande aceitação nos dias de hoje. Tampouco é objeto de forte rejeição. Poderia ser acreditado o fato de Tito jamais ter mencionado no livro de Atos, embora tenha sido considerado extremamente importante por Paulo. Não há evidências que Lucas tenha conhecido Jesus pessoalmente, razão pelo que ele jamais poderia ser considerado um apóstolo, mas foi altamente estimado por Paulo como um evangelista. Igualmente, seu conhecimento dos muitos detalhes sobre o nascimento e a infância de Jesus apoia a antiga tradição que Lucas teria sido um amigo íntimo de Maria, que compartilhou com ele essas histórias. Seu relato sobre a crucificação também indica que, embora não tenha sido testemunha ocular, ele estava particularmente interessado nos aspectos fisiológicos daquela morte. Por certo, tal interesse seria de esperar de um médico, se ele fosse um romano ou um associado ao exército de Roma. Teria presenciado
muitas crucificações, muitas incorrências históricas do seu evangélico indicam que Lucas não estava bem familiarizado com a história da Judéia e confiou em sua memória a respeito do que ouviu, ao invés de pesquisar com cuidado os fatos que ele escreveu. Por exemplo, ele identifica Quirino, governador da Síria, como tendo realizado um recenso à época de nascimento de Jesus. Lucas 2:2. Jesus nasceu entre 6 a 4, enquanto Quirino não determinou recenseamento algum até 6 anos depois de Cristo. No entanto, a compreensão teológica e espiritual de Lucas, assim como seu conhecimento em relação aos ensinamentos de Jesus, foram intensos, plenamente consistentes com ensinamentos dos demais apóstolos, podendo ler nas entrelinhas muitas afirmações do Evangelho de Lucas e nos livros. No livro de Atos. Para obter uma noção de um conhecimento considerável sobre as características pessoais de Lucas, ele não possuía preconceitos. Era muito compassivo com os pobres e sofredores, solitários como excluídos da sociedade. Era verdadeiramente piedoso, humilde, sofisticado, porém jamais arrogante ou snob, e intencionalmente leal. Aparentemente ele trabalhou ao lado de Paulo durante anos, permanecendo com ele até o fim. Obviamente Lucas era amado e admirado pelo apóstolo. Após a morte de Paulo, por volta de 64 anos depois de Cristo, a impressão que se tem é que Lucas continuou evangelizando na sua terra natal. Em alguns momentos na década de 80 da era cristã, ele escreveu seu evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, a primeira história do cristianismo. Supostamente, essas obras foram escritas mais ou menos como as cartas a um amigo chamado Teófilo, homem sobre quem nada se conhece. A possibilidade de que essa forma seja apenas uma técnica literária, que Teófilo seja apenas uma simbologia de todos aqueles que desejam ouvir a história. O próprio nome Teófilo significa amigo de Deus. Por outro lado, o nome de Teófilo era usado pelos gregos, sendo perfeitamente razoável e plausível que fosse pelo menos uma pessoa real, amigo de Lucas. Na abertura do Evangelho, Lucas afirma que a história já havia sido escrita por outros e que estaria trabalhando somente a partir de fontes mais confiáveis. A maioria dos estudiosos acredita que ele se valeu de duas fontes principais: o Evangelho de Marcos, que é um documento que se encontra perdido, a qual os eruditos chamam de que, por causa do termo germânico, Quelle, ou fonte. Acredita-se que Marcos e Mateus podem ter utilizado esse documento. No livro de Atos, torna-se evidente que Lucas acreditava na expansão da igreja, já resultando a obra do Espírito Santo, operando pelos intermédios dos seres humanos. Ele também cria plenamente que a aliança, por intermédio de Jesus, desde o princípio envolvia toda a humanidade, não apenas de Deus, não obtendo a ver muitas antigas tradições. Nada é realmente conhecido sobre Lucas após o período registrado de Atos. Uma das mais fortes dessas tradições afirma que ele continuou a obra, jamais cansou e morreu em Betina, com a idade de 74 anos, cheio do Espírito Santo. Se João era místico dos 4 evangelhos, Lucas era o artista. A tradição de fato diz que ele era um artista no sentido literal da palavra, ou seja, um pintor. Em Roma há muitas pinturas atribuídas a ele, retratando Maria segundo o infante de Jesus. Não existe evidência real sobre Lucas ser um pintor, mas ele era, sem dúvida, um artista com as palavras. O estilo e a ternura da expressão presente ao longo de suas obras lhe renderam o epíteto dado pela poeta italiano Dante Aquino, uma escriba da bondade de Deus. Amém? Esse foi Lucas. Se você gostou, curte e compartilha para que a gente possa trazer mais desse mesmo conteúdo aqui para o canal. Deus abençoe. Até a próxima.